Olá a todos, bem-vindos ao projeto de videoaulas Entendendo o Sistema Imunológico, especialmente idealizado para acadêmicos da área da saúde. Na quinta aula do módulo de Imunologia Básica, CAD acima para quem ainda não assistiu, vimos como acontece a apresentação de antígenos endógenos no contexto do HLA de classe 1 para linfócitos TCD8. Também vimos a apresentação de antígenos exógenos que são internalizados, degradados e expressos no HLA de classe 2 para o reconhecimento de linfócitos TCD4. Agora iremos dar uma olhadinha mais de perto no que esse reconhecimento vai resultar e o que acontece a partir disso. Na sexta aula do módulo de Imunologia Básica, o objetivo será compreender como os linfócitos TCD8 reconhecem antígenos e qual a resultante deste reconhecimento. Nesta aula iremos ver apenas a participação dos linfócitos TCD8. Os linfócitos TCD4 serão apresentados numa aula posterior. Sou Maristela Adamovski, professora de Imunologia Básica e Imunologia Clínica há 23 anos. Antes de iniciar a aula propriamente dita, precisamos destacar algumas informações importantes que envolvem o processo de reconhecimento antigênico pelos linfócitos TCD8. Uma única célula nucleada pode expressar até 10.000 proteínas associadas aos HLAs, uma de cada vez, é lógico. Possuímos um grupo restrito de moléculas de HLA de classe 1, capazes de expressar múltiplos epítopos devido ao polimorfismo da fenda de ligação peptídica. O HLA de classe 1 é reconhecido por receptores de linfócitos T, e o HLA de classe 1 é reconhecido por TCRs de linfócitos TCD8. Também as células natural killer possuem a capacidade de reconhecer HLAs de classe 1. Estas células estão circulantes e residentes nos tecidos, tanto linfócitos TCD8 e células natural killer, e monitoram alterações intracelulares como infecções e tumores. Os linfócitos TCD8 possuem receptores que, quando reconhecem HLAs de classe 1, esses receptores ativam os linfócitos TCD8. São receptores que estimulam a atividade dos linfócitos TCD8. Já as células natural killer possuem receptores que, quando reconhecem HLA de classe 1, inibem a atividade das células natural killer. O principal deles, o mais conhecido, é o receptor KIR. As células natural killer entrarão em atividade somente quando os HLAs de classe 1 não estiverem presentes na superfície das células. Isso é muito importante, pois vírus e tumores impedem a apresentação de suas proteínas no contexto do HLA de classe 1, como mecanismo de evasão do sistema imunológico, impedindo a atividade destas células. Somente células T que reconhecem esses antígenos serão ativadas. Isso chama-se restrição ao HLA. A ativação é um mecanismo complexo, a ativação dos linfócitos TCD8, dependente de sinais originários do receptor de célula T, de moléculas coestimulatórias e de citocinas presentes no meio ambiente onde acontece a apresentação. Para que o linfócito TCD8 seja ativado, múltiplos sinais estimulatórios são necessários. Isso se deve provavelmente a mecanismos de segurança do sistema imunológico para que essas células não sejam ativadas de forma indiscriminada, pois elas são muito potentes e podem prejudicar o nosso organismo. Todas as células nucleadas podem apresentar antígenos endógenos aos linfócitos TCD8, ativando-as a produzir armas destrutivas, caso apresentem antígenos de vírus ou tumores. Células dendríticas podem apresentar antígenos exógenos aos linfócitos TCD8 através de um processo denominado apresentação cruzada, que será apresentado em slides posteriores. Quando um patógeno intracelular infecta nossas células, vírus, por exemplo, proteínas virais são expressas no HLA de classe 1, como já vimos na aula passada. Mas, nesse caso aqui, as células dendríticas têm a capacidade de apresentar patógenos exógenos, patógenos que são internalizados no contexto do HLA da classe 1. É uma coisa que foge um pouco a tudo que já foi explicado até agora. Mas é muito interessante, porque o sistema imunológico ele possui alternativas no sentido de
estimular as nossas células no sentido de projetar uma resposta imunológica competente para exterminar basicamente todos os patógenos que possam penetrar no nosso organismo. Aqui nessa aula analisaremos passo a passo a apresentação de antígenos aos linfócitos TCD8. Essa apresentação será resumida, destacando alguns pontos essenciais. Iniciaremos essa apresentação, essa estimulação dos linfócitos TCD8 com uma célula infectada com vírus. Então, como que essas células infectadas com vírus apresentarão antígenos aos linfócitos TCD8? Como já vimos, uma célula infectada com vírus, ela irá processar as proteínas virais e expressar essas proteínas no contexto do HLA de classe 1, para que o linfócito TCD8, através de seus receptores de células T, tenham condições de reconhecer esses antígenos. Sabemos que os linfócitos TCD8 conseguem reconhecer antígenos somente nesse contexto de apresentação mediante o complexo de HLA. A molécula TCD8, que está expressa aqui, ela liga-se ao domínio alfa-3 da molécula de HLA de classe 1 e aumenta a sensibilidade dessas células aos antígenos em cerca de 100 vezes. Então, ela é muito importante, a molécula que faz parte do complexo TCR. Além disso, o TCR está associado de forma não covalente ao complexo CD3, que é necessário para gerar o primeiro sinal de ativação para os linfócitos T. Também sinais coestimulatórios gerados pelo reconhecimento de outras moléculas presentes na superfície das APCs são necessários para que o linfócito T entre em atividade, como já vimos no slide anterior. Múltiplos sinais são necessários. A integração mais estudada é a de B7, a molécula B7, presente na apresentadora de antígeno, que é reconhecida pelo receptor CD28 no linfócito TCD8. Essas moléculas são importantes para a resposta inicial das células T durante um estágio primário de infecção. Bloqueio de CD8 causa redução significativa na expansão de células T de memória e reduz a atividade citolítica dessas células. Esse receptor produzirá um segundo sinal que estimulará o linfócito TCD8. Esses dois sinais são primordiais para que essa célula entre em atividade. Se qualquer um deles falhar, essa célula ficará anérgica. Um terceiro sinal necessário para a ativação do linfócito TCD8 é originário de citocinas produzidas pela célula infectada, principalmente interferons do tipo 1, alfa e beta, ou interleucina 12, no caso dessa apresentadora de antígeno ser uma dendrítica ou um macrófago. Esses interferons do tipo 1 são reconhecidos por receptores na superfície dos linfócitos TCD8, gerando um terceiro sinal necessário a completar a estimulação para essa célula entrar em atividade. E o que são essas atividades efetoras? O que vai acontecer a partir da geração desses três sinais? Então, a partir do conjunto desses três sinais, os linfócitos T serão estimulados a produzir proteínas com atividades citolíticas. Essas proteínas ficarão inicialmente reclusas em vesículas do complexo de Golgi. Essas vesículas serão encaminhadas para a superfície, para a membrana dessa célula. Essa membrana vesicular irá se fundir com a membrana celular, liberando grânulos contendo perforinas e granzimas. As perforinas são proteínas que irão, digamos assim, ser ativadas a formar poros na membrana da célula infectada. E através desses poros, grânulos de granzimas e granulisinas poderão penetrar, ativar a via das caspases, que irá acionar o processo de apoptose dessa célula infectada. Então, essa é a primeira possibilidade. Uma outra coisa que pode acontecer é esse linfócito TCD8 produzir ligantes de fase. O que esses ligantes
o que acontecerá com esses ligandes? Também serão produzidos, ficarão confinados em vesículas do complexo de Golgi. Essas vesículas serão encaminhadas também para a membrana dessa célula e esse ligande ficará associado à membrana do linfócito TCD8. Esse ligande FAS será reconhecido por receptores na superfície das células infectadas com o vírus e esses receptores gerarão sinais de ativação da via das caspases também. A partir desse processo, de ativação das caspases pelas granzimas ou granulizimas, ou alternativamente esse processo, ou os dois ao mesmo tempo, essas caspases sendo ativadas gerarão então a apoptose da célula infectada e morte dessa célula. Aqui nesse slide temos o que acontece verdadeiramente com uma célula infectada com o vírus. Aqui na realidade a gente tem uma célula tumoral, que pode acontecer também, apresentar antígenos tumorais. Linfócitos T citotóxicos, um processo de reconhecimento que a gente acabou de citar no slide anterior, que gera em torno de 1 hora, esse reconhecimento vai resultar na ativação dessa célula. Essa célula, a partir desse momento, produzirá as perforinas, granzimas, que induzirão essa célula ao processo de apoptose. Então, aqui a gente tem a morte dessa célula acontecendo e a destruição da mesma. Muito importante esse processo. Nesse slide, iremos dar uma olhadinha no que acontece na ativação de linfócitos T pelas células dendríticas. O que a gente viu até agora foram células infectadas com vírus. Qualquer célula nucleada pode apresentar antígenos aos linfócitos T citotóxicos. Porém, linfócitos T citotóxicos presentes em linfonodos e baços, nos órgãos linfóides secundários, normalmente são estimulados por células dendríticas. Células dendríticas que estão presentes em nossos tecidos e são caçadoras de antígenos estranhos. Vamos ver os dois processos que podem acontecer. No primeiro momento, as células dendríticas podem estimular linfócitos T citotóxicos se estiverem infectadas, como qualquer célula nucleada. Uma célula infectada processa antígenos no contexto do HLA de classe 1, antígenos virais no contexto do HLA de classe 1, para serem reconhecidos por receptores de células T. Acabamos de ver esse processo. Porém, um segundo processo, uma segunda apresentação pode acontecer. Por quê? Porque essa célula dendrítica, como já vimos, como já comentei, ela poderá reconhecer antígenos externos, virais ou qualquer antígeno estranho e internalizá-lo. A partir dessa internalização, essa dendrítica ficará ativada a migrar para linfonodos regionais, a migrar para órgãos linfóides secundários e podendo apresentar esses antígenos internalizados tanto no contexto do MHC de classe 1 como no contexto do MHC de classe 2. A isso denominamos de apresentação cruzada. E como que acontece exatamente essa apresentação cruzada? O que justifica essa célula dendrítica apresentar no contexto do HLA de classe 2, que é uma coisa clássica, ou no contexto de HLA de classe 1? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, digamos que essa seja uma célula dendrítica que pode expressar, se ela for infectada, pode expressar antígenos no contexto do HLA de classe 1. Porém, essa célula dendrítica poderá reconhecer antígenos exógenos e apresentá-lo também no contexto da HLA de classe 1. Por quê? Se essa célula dendrítica reconhecer esses antígenos exógenos através de receptores de mannose, esses receptores, pessoal, eles vão encaminhar esses antígenos para compartimentos endossômicos não degradativos. Então, o receptor de mannose tem essa capacidade de encaminhar esses antígenos internalizados para compartimentos endossômicos não degradativos. Já receptores TOL e receptores scavenger vão encaminhar para endossomos degradativos. A partir do momento que esse endossomo for um endossomo degradativo, o caminho de apresentação será no contexto do HLA de classe 2. No caso do receptor de mannose, esse compartimento não processa antígeno, esse receptor endossômico não degradativo não processará o antígeno por essa via, porém, ele direciona a degradação para
via do proteassom. O que vai acontecer? Esses antígenos degradados pelo proteassom entram no mecanismo de apresentação do HLA de classe 1 e não do HLA de classe 2. Esse aqui é um dos mecanismos descobertos pelos estudiosos que justifica essa apresentação cruzada. Esse mecanismo de apresentação cruzada ainda está sendo estudado e muitas coisas ainda, né, muitas informações estarão por serem, né, apresentadas para justificar esse processo. Esse processo, na realidade, né, de apresentação cruzada é crucial na indução do linfócito TCD8 em nível de linfonodo baço. Então, ele é crucial para a geração de memória dos linfócitos TCD8 específicos contra tumores e vírus. Então, a partir disso, antígenos internalizados podem ser expressos no MHC de classe 1, no caso das células dendríticas, que é a única que tem a capacidade, a única até o momento estudada, a capacidade de apresentar esses antígenos internalizados no MHC de classe 1. O que teremos aqui, então, para completar essas informações? A partir do reconhecimento de TCR, CD3, CD8, como vimos, o primeiro sinal será gerado para que esse linfócito citotóxico entre em atividade. Sinais coestimulatórios, como citados anteriormente, de B7 e CD28, também serão gerados. Se um dos dois falhar, a gente tem a anergia dessa célula. Então, será gerado o segundo sinal para que o linfócito T citotóxico entre em atividade. E o terceiro sinal, por citocinas presentes no meio, na maioria das vezes geradas pela própria célula apresentadora de antígeno. Então, se for um antígeno internalizado, essa dendrítica produzirá interleucina 12. Se for um antígeno viral, um antígeno endógeno, normalmente as citocinas produzidas são os interferons. Toda célula nucleada, quando infectada por vírus, produz interferons. Nesse contexto de apresentação cruzada, a interleucina que vai gerar o terceiro sinal é a interleucina 12. Além desses três sinais, existem outros sinais também gerados por outras moléculas coestimulatórias, importantes tanto no início do processo de apresentação como na geração de células de memória. Temos aqui a participação de CD70, né, que é o ligante expresso pela célula apresentadora, que será reconhecido por CD27. Esse reconhecimento leva ao aumento na proliferação inicial das células T ativadas e contribui para a sobrevivência dessas células específicas contra antígenos durante a fase primária do processo infeccioso. Também temos a participação de 41BBL, ligante, sempre na célula apresentadora temos o ligante, e no linfócito T citotóxico, o receptor. Então, 41BBL, assim como OX40L e OX40, induzem a resposta das células TCD8 de memória, tá? Se nós não tivermos essas células, esses reconhecimentos, né, acessórios aqui, normalmente a memória dessa célula é bastante reduzida. Então, não temos só o contexto de apresentação citado anteriormente. Outras moléculas acessórias também participarão de uma ativação plena dos linfócitos T citotóxicos. Essas duas células, elas interagem de uma maneira muito extrema e essas ligações funcionam como um zíper, né? E cada uma delas terá a sua função. Não sabemos ainda, né? Não foi publicado ainda se existe uma hierarquia de sinalização para o linfócito T citotóxico conseguir se proliferar e conseguir manter um contingente de células de memória satisfatório. Principalmente esse contingente de célula T de memória é importante na resposta secundária ao antígeno. Então, hoje a gente tem um exemplo muito clássico de infecção pelo vírus do Covid. O pessoal está preocupado pela concentração de anticorpos circulantes de uma pessoa infectada decair a partir dos 3 meses. Porém,
ainda está sendo estudado a geração das células T de memória. O linfócito T é o principal combatente das células infectadas pelo Covid. A partir disso, da geração das células T de memória, de uma maneira plena, o contato secundário com esse Covid, uma reinfecção, vai ativar essas células de memória que prontamente estarão se proliferando e estarão combatendo as células infectadas com o vírus. E com certeza não apresentaremos sintomatologia expressiva. Nesse slide, pessoal, muito importante a gente dar uma olhadinha e prestar atenção nesse slide, observa-se a cinética da ativação dos linfócitos TCD8 após um contato primário, uma resposta primária, e um contato secundário. Também aqui serão mostradas as moléculas coestimulatórias presentes no processo inicial primário de expansão dos clones, quer dizer, da proliferação desses linfócitos TCD8. A partir do momento dessa expansão serão gerados sinais inibitórios que vai diminuir a concentração, contrair exatamente a produção dessas células, porque essas células, a partir do momento que elas são estimuladas a proliferar, elas têm que ser inibidas nesse processo de proliferação, porque senão vão gerar problemas no nosso organismo. Tudo no contexto de imunologia, a partir do momento de uma ativação, tem um cessar dessa estimulação, um interromper dessa estimulação para que o nosso organismo não seja prejudicado. No contexto do Covid, o pessoal está estudando o porquê que essa estimulação é tão intensa, no caso, contra essa resposta imunológica tão intensa. Não estou dizendo os linfócitos TCD8, mas o sistema imunológico de uma maneira geral, que está prejudicando as pessoas, gerando até a morte dessas pessoas. Então, as moléculas coestimulatórias necessárias ao processo de expansão, de contração, inibição da ativação dos linfócitos TCD8, geração de memória e manutenção dessa linhagem de memória, o que é muito importante, e também num contexto secundário de reinfecção, quais são as moléculas coestimulatórias responsáveis pela expansão das células T de memória aqui, porque no contato secundário, quem vai entrar em atividade primeiramente são essas células T de memória. Vamos dar uma olhadinha nesses sinais coestimulatórios? Então, os responsáveis pela expansão são o CD8 e B27, vimos já os responsáveis pelo segundo sinal, os mais estudados. CD27 e CD70, presente no nosso slide anterior, 4BBL, 41BBL e 41B, 41B e 41BBL, são os principais responsáveis pelo processo de expansão. Com relação à contração, inibição do processo, esses receptores aqui, esses sinais são inibitórios da resposta imunológica. A participação de trail e de receptor de trail, muito importante, fase e ligante de fase, que ativam a via das caspases e resultam na apoptose dessas células que foram ativadas, PD1 e PD1L ou PD2L ou L2. Né? Esse receptor ele pode reconhecer ambos os ligantes nas células apresentadoras de antígeno. As células que vão gerar, os sinais coestimulatórios responsáveis pela geração da memória e manutenção dessa memória, aqui, na contração, temos também o CTLA4 e o B7. Né? O B7 aqui, no caso da ligação com CD28, ele causa expansão da proliferação dessas células. A partir do momento que essa célula for ativada a entrar em um processo de proliferação, o CD28 será retirado da membrana dessa célula e essa célula expressará então o CTLA4, que reconhece o mesmo ligante. Esse receptor inibindo o processo de proliferação dessa célula e esse receptor ativando o processo de proliferação dessa célula. Esse receptor é constitutivo, ele já está presente na superfície de uma célula TCD8, porém esse só será expresso a partir do momento da ativação dessa célula. Isso aqui a gente vai dar uma revisada na apresentação de antígenos aos linfócitos T CD4 na próxima aula. As moléculas coestimulatórias responsáveis pela geração da manutenção dos clones de memória, que é muito importante isso aqui, principalmente
numa resposta secundária, a gente ter esses clones de memória, porque eles são muito mais eficazes, muito mais potentes e muito mais rápidos. Temos a participação efetiva de 41BB e 41BBL, de CD27 e CD70. Com relação à resposta secundária, múltiplas moléculas coestimulatórias serão responsáveis. Muitas delas participam da resposta primária e outras, como o OX40 e o OX40L, CD40 e CD40L, participam fundamentalmente nesse processo secundário. Então, aquilo que eu tinha dito para vocês com relação à hierarquia da estimulação, muitas coisas ainda estão sendo investigadas e muitas informações são obscuras. Importante a gente ressaltar nesse momento. Como não se deseja ativação contínua de células T, há também outro conjunto de correceptores que inibem a ativação dessas células T, como já vimos, né? Ela vai retrair o processo de proliferação. Essas moléculas são expressas apenas em células T que já foram ativadas, diferente das células que participam da fase de ativação dos linfócitos T, que normalmente são constitutivas, isto é, já estão presentes no linfócito T virgem, no linfócito T que a gente fala inativo. Elas são chamadas de receptores coinibitórios induzidos. A estimulação desses receptores coinibitórios reduzirá a ativação das células T, contribuindo para uma resposta imune equilibrada, para que não haja prejuízo no nosso organismo. Defeitos nesses receptores levam a respostas imunes aberrantes, como linfoproliferação e autoimunidade. Então, é muito importante ressaltar esses tópicos com relação aos receptores coinibitórios induzidos. Vamos dar uma olhadinha quais são esses correceptores aqui. Então, aqui nós temos a participação de múltiplos receptores, múltiplos ligantes e múltiplos receptores, a não ser nesse contexto aqui de CD40 e CD40L, onde a apresentadora de antígeno tem um receptor e a célula T tem o ligante. Esse contexto aqui é muito importante na produção de anticorpos pelos linfócitos B. Vamos dar uma olhadinha em aulas posteriores. Então, vimos aqui que nos slides anteriores citamos somente alguns desses receptores inibitórios e estimulatórios. Aqui nós temos em positivo, significa que esse receptor aqui ele vai estimular essa célula T a produzir uma resposta imunológica, e o negativo é que ele vai inibir. Vamos dar uma olhadinha, uma revisada nos que nós já vimos. Então, nós temos, né, o CD70 e o CD70 ligante aqui, basicamente, como importante para a indução da resposta imunológica, principalmente esse aqui na geração de células T de memória, um processo de proliferação e geração de células T de memória. Temos o OX40 ligante e o OX40, o receptor OX40 também, já citamos nos slides anteriores, como indutores, ativadores dessa célula a produzir uma resposta imunológica. O CD40, né? O CTLA4, que reconhece B7-1 e B7-2, inicialmente reconhecido por CD28, né? Então, aqui a gente tem um reconhecimento inicial que induz essa célula a produzir uma resposta imunológica. A partir do momento dessa indução, esse receptor será recolhido e esse aqui será expresso. Esse aqui com muito mais afinidade para o ligante B7. Então, o CTLA4, diferente de CD28, ele inibirá a resposta imunológica dessa célula. É um co-inibitório. Assim como ICOS, que é o CD278, que inibirá, que produzirá uma resposta positiva. Tá? Então, CD28 e ICOS, resposta positiva. E o CTLA4, resposta negativa. Certo? Ok? Então, aqui eu coloquei mais alguns deles. Aqui nós temos também o PD1, que produzirá uma resposta negativa. O PD1 já foi muito estudado e ambos, né, tanto o PD1 como CTLA4, são receptores inibitórios utilizados no tratamento de câncer.
Vamos dar uma olhadinha aqui. Na imunoterapia tumoral, que foi Prêmio Nobel de Medicina de 2018, o que o pessoal fez? Ele inibiu os receptores inibitórios com a produção de anticorpos monoclonais. Então, foram produzidos anticorpos que inibiram a capacidade desse receptor de reconhecer B7 e desestimular essa célula a produzir uma resposta imune, inibir essa célula, no caso do linfócito TCD8, a produzir uma resposta imune. Então, essa terapia fez com que esse receptor fosse inibido e, no caso de tumor, o linfócito T citotóxico foi ativado de uma maneira muito mais expressiva do que em condições normais. Lógico que tudo tem as suas consequências, né? Como a gente já viu, a inibição desse linfócito, da resposta imune desse linfócito TCD8 pode gerar consequências secundárias como a imunoproliferação, a proliferação exagerada desses linfócitos TCD8. Porém, estudos indicaram, principalmente em determinados tipos de câncer, no caso do anticorpo monoclonal anti-CTLA4 em melanoma, que a resposta foi positiva nesses pacientes. Lógico que é uma terapia alternativa. Esse inibidor CTLA4 chama-se ipilimumab. Uma outra terapia, também, que foi ganhadora do Prêmio Nobel 2018, aconteceu, os estudiosos, os especialistas, enfim, o grupo dos ganhadores do Prêmio Nobel produziram anticorpos que inibiram o PD-1, o receptor PD-1, nos linfócitos T citotóxicos, impedindo exatamente a ligação com o PDL1, que é o ligante, na célula apresentadora de antígeno, na célula cancerígena aqui, e a partir disso estimulando mais a proliferação desses linfócitos TCD8, principalmente o contingente de memória contra as células cancerígenas. Então, aqui a célula dendrítica, a gente tem em verde a participação da célula dendrítica na apresentação dos linfócitos T, como acabamos de ver, e a participação dos linfócitos T no combate às células cancerígenas. O inibidor de PDL1, nivolumab e também o pembrolizumab, são anticorpos monoclonais. A gente vai ter uma aula de anticorpos monoclonais posteriormente. Esses são os ganhadores do Prêmio Nobel, com a participação desses monoclonais na terapia contra determinados tipos de câncer. James P. Allison e Tasuku Honjo, Prêmio Nobel de 2018. Na próxima aula, veremos como os linfócitos T auxiliares, o CD4, reconhecem antígenos e o que acontece após esse reconhecimento. Iremos revisar essas moléculas coestimulatórias que participam também da ativação dos linfócitos TCD4, muito semelhante aos linfócitos TCD8. Ok, pessoal? Se vocês gostarem da aula, não esqueçam de dar o like e ativar o sininho para receber as notificações. Então, por favor, não esqueçam de dar o like através exatamente da satisfação de vocês e que a gente vai conseguir produzir outras aulas no canal. E também não esqueçam de dar a contribuição no sentido das críticas construtivas para que a gente possa produzir aulas mais interessantes. Muito obrigada e até a próxima aula.